Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda e, juntamente com o meu amigo Marcos, vamos falar sobre o injetor Venturi. Olá, eu sou o Marcos e esta é a Fernanda. Hoje vamos falar sobre o injetor Venturi. O tubo de Venturi é um aparato criado por Giovanni Battista Venturi. Então, quem foi Venturi? Giovanni Battista Venturi, que viveu na região de Reggio Emilia de 1746 até 1822, foi um físico italiano descobridor epônimo do efeito Venturi, da bomba Venturi e do tubo Venturi. Epônimo quer dizer que ele deu o seu próprio nome à obra que ele concebeu. Ele foi aprendiz de Lazzaro Spallanzani, cujo trabalho concentrou-se na investigação da teoria da geração espontânea. Venturi foi contemporâneo de Leonhard Euler e Daniel Bernoulli. Então, vamos entender o funcionamento do injetor Venturi. O efeito Venturi ocorre quando, num sistema fechado, o fluido em movimento constante dentro de um duto uniforme, no ponto 1 da figura, comprime-se momentaneamente ao encontrar uma zona de estreitamento, destacado na figura pela circunferência azul. Ao encontrar uma zona de estreitamento, há uma diminuição da sua pressão e, consequentemente, aumento da sua velocidade. Ao atravessar a zona estreitada, onde ocorre também uma baixa de pressão, e se, nesse ponto, se introduzir um terceiro duto ou uma sonda, representado na figura pelo ponto 2, será proporcionada uma sucção do fluido contido nessa ligação. Agora, vamos entender melhor observando esse efeito na equação de Bernoulli. Então, recapitulando o que o Marcos disse, o efeito Venturi acontece quando a água ou um outro fluido, ao passar por um tubo e encontrar uma constrição, aqui no ponto 2, neste ponto 2 a água continuará fluindo, mas ela irá fluir mais rapidamente do que ela vinha fluindo antes. E para entendermos o porquê isso acontece, vamos considerar que todo o volume de água contido na região 1 do tubo irá passar por essa região em 1 segundo. Desta maneira, para que todo o volume de água que passará pela seção 1 também passe pela seção da zona estreitada, é necessário uma maior velocidade do fluido para passar no mesmo intervalo de tempo. Ao considerarmos dois pontos, P1 e P2, temos que a razão entre o volume e o tempo no ponto 1 do tubo tem que ser igual à razão entre o volume e o tempo na outra parte do tubo. No caso aqui, antes do estreitamento e no estreitamento, ou seja, a taxa do fluxo do volume de uma região do tubo tem que ser igual à taxa do fluxo do volume em outra região do tubo. Isto porque a água tem que ir para algum lugar e também porque trata-se de um fluido incompressível. Mas por que a pressão no ponto 2 diminui? A equação de Bernoulli diz que a pressão no ponto 1 mais ρgh1 mais meio ρ da velocidade 1 ao quadrado é igual à pressão no ponto 2 mais ρgh2 mais meio de ρ da velocidade 2 ao quadrado. Então, se considerarmos que o ponto 1 e o ponto 2 estão na mesma altura, as partes da equação que estão destacadas pelo círculo vermelho se cancelam, uma vez que H1 e H2 têm a mesma altura. Já sabemos que no ponto 1 tem uma pressão 1 e uma velocidade do fluxo 1, e no ponto 2 tem uma pressão 2 e velocidade 2. E também sabemos que V2 é maior que V1 e que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Assim, para que a velocidade no ponto 2 aumente, a pressão no ponto 2 tem que diminuir para que satisfaça a igualdade da equação. Onde a velocidade do fluxo é maior, a pressão é menor, e isso é chamado de princípio de Bernoulli, que aqui é usado para explicar o efeito Venturi. E quais as aplicações do injetor Venturi? O injetor Venturi é utilizado em um motor quando o carburador aspira o carburante por efeito Venturi misturando-o com o ar. Também é usado para adicionar espumógenos em uma condução de água para a extinção de incêndios. Ele também é largamente utilizado na agricultura em fertirrigação. Tchau e até uma próxima. Tchau! Created using Powtoon.